Boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem com vocês? Como está por aí? Como estão os desafios? Como está a semana? O início da semana? Começou bem? Começou mal? Como você está nesse momento? Esse é um dos segredos maravilhosos da vida. Sempre antes de fazer qualquer coisa, verificar o instrumento. O pintor que começa a pintar uma parede de branco tendo o pincel sujo de preto fará uma borração danada. A pessoa que tentar descascar o abacaxi com faca cega poderá destruir a fruta, machucar a si mesmo, não poderá ter êxito na tarefa. E qual é o grande instrumento, o instrumento imprescindível das nossas vidas? Nós somos o único instrumento imprescindível das nossas vidas. Se nós não soubermos, não verificarmos, não afiarmos a nossa faca, não limparmos o nosso pincel antes de realizarmos a tarefa, também vamos nos equivocar, vamos gerar erros, gerar destruição, gerar ferimentos. Precisamos realmente nos acostumar a, antes de cada situação, especialmente das situações mais críticas, antes de uma reunião com o chefe, antes de discutir uma relação com o cônjuge, antes de ter uma conversa séria com os filhos, qualquer situação mais séria e mesmo as mais simples requerem esse autoexame anterior. E aí sim, faca afiada fica fácil descascar o abacaxi da vida. Pincel limpo fica fácil de reharmonizar as situações. Não é assim? Então, precisamos dessa análise e nessa análise nossa mesma, de nós mesmos, precisamos perguntar para nós mesmos o que nós temos buscado da vida. Qual tem sido o nosso foco? O que dirige os nossos passos? O que nos motiva a sair da cama? Não é assim? E a respeito disso, se isso é tão importante assim para avaliarmos nossas vidas, para bem-sucedermos nas nossas iniciativas, inevitavelmente chegamos à conclusão de que não sabemos o que buscamos ou temos buscado metas, finalidades, princípios equivocados. A respeito dos moços, pobres moços, Lupicínio Rodrigues tem uma maravilhosa música em que acusa os moços de deixar o céu por ser escuro e ir ao inferno à procura de luz. Vê se não é uma expressão poética belíssima a respeito do nosso equívoco, porque é claro que os pobres moços a que se refere o poeta, o letrista fantástico, não são as pessoas com pouca idade, mas somos as pessoas com imaturidade. Imaturidade espiritual, imaturidade mental. É isso que faz de nós pobres moços, que deixam realmente as melhores alternativas por verem nelas escuridão e vamos ao inferno das sombras, optamos pelas piores alternativas
à procura de luz. Não tem sido assim? Nesse livro Grãos de Mostarda, em que somos deparados com reflexões para remover montanhas, Grãos de Mostarda, que veio através do trabalho que a gente se dedica, certamente com inspiração de irmãos maiores. No capítulo 118, Pronto para o Amor, capítulo 118, Pronto para o Amor, nós vemos essa reflexão sobre essa passagem, esse verso da música de Lupicínio Rodrigues. E perguntamos: quem de nós mesmos jamais terá desprezado pessoas e oportunidades importantes em busca de prazer a qualquer custo? Sexo sem sentimento, obsessão pela aparência, poder, reconhecimento, a procura de uma felicidade que jamais poderia ser encontrada dessa forma. Não é? Deixamos o céu por ser escuro em busca e vamos ao inferno à procura de luz. É fundamental que nós nos vejamos nessa reflexão, porque buscamos os prazeres imediatistas, mesmo sabendo que eles nos levarão a ressacas, a síndromes de abstinência, ao vazio existencial. Deixando assim de investir em relações, em ambientes, em situações que têm muito mais potencialidade de nos realizar, de nos fazer nos encontrar. Desde a escola, parece mais esperto, parece mais malandro, dá-se muito mais valor àqueles que deixam a aula, que deixam os estudos para jogar bola, para pular o muro da escola. Esses são muitas vezes aqueles que são valorizados entre os alunos. Aquele lá é poderoso, aquele lá tem personalidade, aquele lá é uma pessoa esperta. Enquanto que bobos são aqueles que estudam a matéria, que se dedicam, que prestam atenção nas aulas, puxa saco de professor, não é? Pensem a respeito disso. E pensem nos momentos mais críticos onde se encontra o rebelde e o puxa-saco de professor. Num Enem, num vestibular, num concurso público, onde ninguém cola, ninguém dá cola, ninguém dá chance para quem não tiver efetivamente algum conhecimento. Quem se mostrará o esperto nessa situação? Não é verdade? São muitas as situações dessa forma. Pessoas que buscam o sexo sem sentimento, o sexo como um troféu, como uma vitória sobre os colegas, numa baladinha, numa saída, num carnaval.
depois que eventualmente tiverem que experimentar até uma doença, até uma gravidez indesejada, mas certamente aquele vazio de ter tido uma relação sexual sem sentimento, sem consequência, sem que aquilo permanecesse como um real exercício de afeto, esse será obrigado a rever a sua vitória, a sua esperteza, a sua vantagem, que ele contou sobre os amigos por ter tido mais relações, por ter feito isso, ter feito aquilo. Claro que a alegria é um valor. Claro que a vida não precisa ser pesada, ser difícil, ser rígida. Mas precisamos analisar as alegrias da vida a um prazo mais longo, numa perspectiva mais profunda. Como alerta Chico Xavier, Jesus não pede para nós para subirmos o Monte Everest. Ele pede apenas que amemos-nos uns aos outros. Não, a vida não precisa ser esse sacrifício, esse rigor, essa cara feia que muitos religiosos, muitos cientistas, muitos homens sérios, como gostamos de chamar, fazem crer. Claro que a vida pode ser mais leve. Buda era dado como uma pessoa risonha. Francisco de Assis, uma pessoa risonha. Chico Xavier ria muito, e especialmente de si mesmo, que é uma das grandes qualidades de alma, um grande atestado de saúde mental é rir de si mesmo. Então, precisamos buscar, numa perspectiva espiritual, aquilo que nos alegra a alma. Alegrai-vos, conclamou Jesus. Brilhe a vossa luz. O cristianismo não tem nada de pesado, nada de rígido, nada de oposto ao riso. Alegremo-nos, mas de uma alegria que não ofenda os outros, que não diminua ninguém, que não traga prejuízos logo ali adiante. Alegremo-nos, mas da alegria de sentirmos os nossos potenciais se realizarem. A realização é sinônimo de felicidade. Sentimos a alegria de sermos úteis, de conseguirmos ajudar, colaborar, ainda que minimamente, com uma planta, com um animal, regando, acarinhando, dando atenção para um ser humano, dando colo, dando ouvidos. A alegria de ser úteis, sermos úteis, a alegria de realizarmos potenciais. Essas são alegrias imensas, sustentáveis, sustentadoras de nós mesmos, que não trazem dentro de si contraindicações, ressacas, vazios, porque são alegrias que permanecerão conosco, que ficarão conosco mesmo após a morte, que não gerarão, são luzes que não geram sombras. Porque as luzes das guerras e das competições geram sombras, e o que gera sombra, mesmo que no outro, não é uma alegria real nossa. Não podemos realmente ficar alegres sobre a tristeza alheia. Mesmo que a gente proclame, que a gente se arrogue
felizes com a infelicidade alheia, não se sustenta, tem um amargor no meio desse doce, não é verdade? Mesmo que a gente tenha prazeres humilhando os outros, isso é muito mesquinho, mas é verdade. A alegria que permanece é aquela de podermos ter ajudado alguém. As alegrias maiores da vida são os filhos, por exemplo. Por quê? Porque a relação entre pais e filhos é uma relação em que se consegue colaborar, se consegue ser útil, servir, a alegria de servir precisa ser resgatada, porque todos nós já tivemos a alegria de servir, mínima que seja, já tivemos, e essa alegria precisa ser norteadora dos nossos atos. Deixando de lado mesmo essa falsa alegria dos prazeres que logo depois geram crise de abstinência, geram ressaca, geram mesmo dependência. É claro que a alegria do bem, a alegria de ser útil, a alegria de nos realizarmos e de estimularmos e facilitarmos a realização do outro, a alegria de servir, enfim, como preconizado por Jesus, é a verdadeira alegria da vida. Deixemos de lado a alegria de consumir, a alegria de dominar os outros, de vencer, de humilhar os outros, a alegria dos prazeres a qualquer custo. Tudo isso que o mundo nos programa para acreditar, pela publicidade, pelas crenças dominantes, pelo romantismo. Não. Precisamos perceber a mentira que está no fundo disso, a insustentabilidade dessas alegrias e buscarmos, conectarmos, orientarmos nossas vidas em direção às alegrias que permanecem e não às alegrias que perecem. Mentira que precisemos desprezar as alegrias para optar pelas tristezas, pela seriedade, pela rigidez. Precisamos é questionar as alegrias, olhar essas alegrias que nos são oferecidas a longo prazo, numa perspectiva consciente. E aí, ao invés de termos que optar pelas tristezas, optarmos por alegrias que permaneçam, alegrias consistentes. Como disse aquele maravilhoso cumprimento do hinduísmo, o Deus em mim se alegra, se realiza, se reúne ao Deus que mora em você. Não é preciso competir, guerrear, humilhar o outro para exaltar a si. Chega disso, isso nos tem levado à infelicidade, sem dúvidas. É tempo de uma felicidade real, consistente, consciente, coerente. Alegremo-nos como o Deus em mim, que respeita, considera, ama o Deus que mora em você. Só com essa busca de Deus, os nossos casamentos podem ser consistentes, os nossos estudos podem ser coerentes.
as nossas vidas podem ser conscientes do que é verdadeiramente alegria, do que é verdadeiramente amizade, do que é verdadeiramente amor. Não usemos o santo nome de Deus em vão. E o santo nome de Deus, segundo Jesus, Deus é amor. Respeitemos e homenageemos o amor como norte de nossas vidas, como um mandamento maior, como Jesus explicou. E assim teremos uma vida forte, uma vida que não fica oscilando nessa bipolaridade mental e espiritual que nós temos vivido até agora. Avancemos, amigos e amigas, e espalhemos isso pelo exemplo nosso, pelas pequenas conquistas nossas em nossas relações. A alegria de ser útil, a alegria de servir, a alegria de aprender, de se curar e de se superar. Essa é a alegria, essa é a felicidade que nós levaremos para qualquer lugar onde formos, porque independe de roupas, de posses, de corpos. Essa é a alegria de espírito que Jesus veio ensinar e exemplificar. Que a nossa seja a felicidade de Jesus. Muito bom aprender com vocês, estudar com vocês. Marta Arnoldi, muito legal ter você aqui. Noêmia Félix, que pede vibrações para diversos amigos. Mônica Silva, que também pede. Lembremos todos e fortaleçamos todos esses amigos, esses nossos inimigos, todas as pessoas com as quais temos relações, e mesmo fortaleçamos, estimulemos a felicidade consistente nas pessoas com que não temos relações, espalhando essa firmeza, essa casa sobre a rocha e não sobre a areia que Jesus nos ensinou. Um grande abraço a vocês todas, todos. Espalhemos a boa reflexão, o bom exemplo por toda parte. E teremos assim deixado um rastro de bem, de serviço, de amor por onde quer que passemos. Compartilhe esse vídeo, espalhe o bem, não apenas com vídeos, com mensagens, mas com atitudes concretas. Oração, ação. É a oração mais agradável a Deus. Grande abraço, até a próxima. Um prazer aprendermos juntos.